casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estamos mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Esse homem é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade, a cerca de 2 horas da sede do município. As menores estão grávidas. Uma delas já está no 8º mês de gestação. Ela prestou depoimento ontem à noite. Para a polícia, Campos disse que tudo o que está acontecendo seria a obra de Deus, inclusive a sua prisão, e que as adolescentes ficaram grávidas por obra e graça do Espírito Santo. Isso aí não tem nada de errado, nada. É uma questão religiosa. E as igrejas me odeiam e fazem tudo para me prejudicar, para que eu não anuncie a verdade a respeito de Jesus, o campeão. Simplesmente eu atendi o pedido do anjo por ordem de Jesus. Só deu recado para a menina e para os pais da menina, que Jesus precisava delas, pois o reino de Deus vem do céu para a terra.
E os seres celestes que não podem habitar em corpos fecundados. Só pode habitar em corpos gerados, como de Jesus, de irmão Campos e de outros profetas. Eles têm que vir para a terra porque é uma promessa de Deus a Jesus de Nazaré, o campeão, o todo-poderoso. E ele vem reinar na terra. Isso um dia tinha que acontecer, meu irmão. Tranquilamente, ele compara o fato a uma passagem bíblica do livro do Apocalipse. Ele se baseia no capítulo 12. Confira o que diz o texto bíblico. No versículo 1 do capítulo diz o seguinte: viu-se um grande sinal do céu e subir uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No versículo 5, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Agora, o que está acontecendo é as águas da boca do dragão sobre a mulher a fim de arrastar e comer a criança. É tudo isso que está acontecendo. Faz muito tempo que eu não tenho relação, desde que Jesus me chamou mesmo para trabalhar para ele, eu não tenho relação sexual com ninguém, nem desejo tenho. A menor de 14 anos está sob a guarda do Conselho Tutelar. A de 15 foi ouvida pela delegada regional na companhia dos pais. Ela acredita que realmente foi tocada pelo Espírito Santo. Você chegou a ter uma relação com ele? Não. Ele ordenou e aconteceu. Quem é o pai do teu filho? Jesus. Na entrevista, ela nega o ato sexual, mas confirma que ficou sozinha com o acusado na beira de um rio durante a noite. Onde a criança foi concebida? Onde? Na beira do campo. Ele orou pela minha barriga e pediu que... ordenou que acontecesse. Só eu e ele. Os pais da jovem grávida de 8 meses acreditam que tudo o que o pastor Campos diz é verdade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu creio que é do poder de Deus, que as meninas estão grávidas. A denúncia chegou à polícia através do pai da menor de 14 anos. Ele se separou da mulher e, quando descobriu o fato, ela já estava grávida de 3 meses. O que a gente observa é um crime chamado violação sexual mediante fraude, que é manter relação sexual com uma pessoa, convencendo, usando da arte de enganar, que é a fraude, convencendo que deve manter por algum motivo. E nesse caso o que a gente observa é o fundo religioso. Elas foram convencidas de que foram escolhidas por Deus para conceber um filho do Espírito Santo. E elas acreditam nisso até hoje. José Pedro Campos teve prisão temporária decretada por 30 dias para que o caso possa ser investigado pela polícia. Existe a suspeita de que outras menores podem ter sido abusadas sexualmente pelo líder desta seita. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso. Fizeram uma lavagem cerebral que eles acreditam que é obra do Espírito Santo. E nós não acreditamos nisso, né? Então procuramos fazer o processo de investigação, fizemos a denúncia à delegacia, à promotoria. E aí hoje fizeram a prisão dele. Estamos com 2 adolescentes grávidas, 2 menores. Vamos ver o que a justiça vai fazer daqui para frente. Nós procuramos um outro pastor de uma igreja tradicional e pedimos a opinião sobre uma possível gravidez por obra e graça do Espírito Santo, assim como ocorreu com Maria nos tempos da Bíblia. Deus jamais vai induzir a pessoa a cometer o mal contra alguém, contra o ser humano. A gente vê casos de pedofilias que acontecem aqui, em todo lugar. E nesse caso, ele falando que Deus foi uma revelação de Deus para ele cometer tal ato. E ato como esse é tanto condenável, de pedofilia, aos olhos de Deus, como também aos olhos humanos também. Diante da sociedade é um crime. Deus se agradou de Maria de Nazaré? Veja o que aconteceu. E Jesus disse: tudo que aconteceu comigo, com vocês, pior acontecerá. Você seria o José de hoje? Não sei.